Olá pessoal, bom dia, eu sou o professor Vieira e este é o canal Antônio Vieira. E gostaria de saudar aos novos inscritos nesse nosso canal e em especial aqueles que dão sugestões, que me incentivam muito, porque preparar essas aulas realmente dá trabalho, né? Quem acompanha, quem faz isso, sabe que é preciso organizar o assunto de uma maneira inteligível para que pessoas de vários níveis o entendam, né? Então eu fico muito grato quando eu recebo assim sugestões, comentários que me incentivem. E eu quero então agora nesse filme agradecer aos comentários de alguns inscritos, né? O do vídeo passado foi para atender a um pedido de um dos inscritos e o próximo vídeo que eu vou fazer também é para atender ao pedido de um outro inscrito, em que eu deixei no ar, no último vídeo, a dedução, né? A dedução da fórmula de transversa de Mercator para quem quisesse, para quem tivesse interesse em ver a dedução, né? Então, um inscrito no nosso canal manifestou interesse, eu fiquei muito satisfeito. O engenheiro agrimensor Eduardo, eu já gravei o nome dele, por ele demonstrar assim, muito interesse em vários assuntos, né, com suas sugestões. Então, o próximo vídeo que eu vou lançar a seguir a este é para atender então a esse pedido dele para fazer a dedução da fórmula da projeção transversa de Mercator, né? E essa projeção transversa de Mercator, como eu já falei no vídeo anterior, muita gente faz confusão achando que é a projeção universal transversa de Mercator, né? Então, eu espero que tenha ficado claro. Eu provei que não é, apresentando as fórmulas de uma e de outra. Então, pelo interesse despertado por esse inscrito no canal, eu vou lançar a dedução da fórmula da projeção transversa de Mercator, né? Então, em relação à questão de deduzir fórmulas, demonstrar teoremas, eu acho que isso é muito importante para a solidez, para solidificar o conhecimento do estudante, né? Então é um conselho que eu dou aos estudantes, de um modo geral, de todos os cursos, pode ser no nível fundamental, lá no nível médio, no básico, até no exercício profissional, que não se deixe de lado a questão da dedução das fórmulas, das demonstrações, porque realmente dá uma solidez. Eu vou até contar uma historinha aqui para vocês, para exemplificar esse valor da dedução. Essa historinha no tempo que eu ainda estava na ativa, na Marinha, né? E o Brasil estava instalando, né, a estação da Antártida, Comandante Ferraz, e o departamento técnico, estava preparando a carta náutica para apoiar a navegação até a estação Comandante Ferraz, né? Então, toda carta deve atender às necessidades do usuário. E ali a necessidade era a navegação, né? Era poder-se chegar com segurança lá na base da Antártida. Então, escolheu-se a projeção cilíndrica de Mercator, é uma projeção preferida para navegação, de modo que o cilindro fosse secante à Terra, na forma elipsóidica, no paralelo de 60 graus, que fica praticamente onde a estação Comandante Ferraz está, né? E eu era instrutor lá do curso de Hidrografia e Navegação, que é um curso de pós-graduação à Escola Naval, e um engenheiro cartógrafo lá desse departamento técnico, né, foi meu aluno na UERJ, lá depois de 20 anos na Marinha,
praticamente todos os departamentos técnicos tinham os meus alunos, quer militares, quer civis, eram meus alunos e meus ex-alunos. Meus ex-alunos da UERJ eram engenheiros cartógrafos, eram oceanógrafos, e lá os militares eram então os hidrógrafos, né? E esse engenheiro, ele veio falar comigo dizendo que estava diante de um absurdo, que ele estava fazendo a construção da Carta Náutica e dava um estouro danado. Ele não conseguia entender o que estava acontecendo, porque era um absurdo a resposta que o computador estava dando. Ele fez a programação e o cálculo do reticulado e o traçado feito em plotter era feito automaticamente, né? Então me pediu ajuda e eu imediatamente fui ajudá-lo, né, que havia pressa em fazer a construção dessa carta. Pedi a ele então que me mostrasse o código-fonte do programa que ele tinha colocado no computador. E eu, analisando o código-fonte, que estavam ali codificadas as equações que ele fez, eu notei que nas equações da projeção de Mercator, vocês podem ver essas equações aqui na playlist de projeções cartográficas, existe uma letra E, né, a latitude crescida, ela é obtida por uma expressão em que tem ali uma letra E. Uma letra E. E ele, como já tinha trabalhado e conhecia bem a geodésia e tal, ele interpretou essa letra E como sendo o achatamento a excentricidade do elipsóide, né? Está ligada ao achatamento do elipsóide. E essa excentricidade do elipsóide, ela vale assim aproximadamente 1/50, aproximadamente isso, 0,006, e lá vai uma série de decimais. Então, quando eu olhei aquilo no código-fonte, eu falei, olha, tá aqui a causa do problema. Isso aqui não é o achatamento. Isso aqui, esse é a base dos logaritmos neperianos. Então aquele E ali, na realidade, ele valia 2,71 e coisa que o valha. Então reparem que uma variável que teria o valor 2,7, lá vai fumaça, ela foi introduzida com o valor 1/50 praticamente, né? 0,006, o estouro que deu. Aí ele imediatamente corrigiu o código-fonte e tudo voltou ao normal. Então isso daí é para vocês verem a importância da dedução da fórmula. A pessoa, às vezes, depois que já é formado, está no dia a dia, então ele não se atraca. Então ele pegou a fórmula pronta e codificou e não se atracou naquilo, né? E um outro exemplo que eu posso dar é recentemente, nessa questão de terraplanistas, que um inscrito também nesse canal, que colocou em dúvida um software que calculava a curvatura da Terra, a questão da obstrução lá de coisas que se veem pela curvatura da Terra, e ele então estava usando um tal software americano chamado Metabank, e o software, ele não se entendia com o software, e achava então que o software estava errado. Mas eu mostrei, tem aí até um vídeo com esse título, né? A refração atmosférica conspira contra os terraplanistas. Esse é o título que eu dei ao vídeo. E eu fiz então uma análise lá do código-fonte do Metabank, só fiz uma análise visual e comparei com o que esse inscrito estava fazendo, né? Ele se identificou como engenheiro. E eu até fiquei querendo saber como é que eu podia ajudá-lo, em que nível eu poderia fazer aquela explicação. Perguntei qual era a profissão dele, ele falou que era engenheiro e que tinha estudado 2 semestres de topografia lá na faculdade, né? Então, levei a explicação dentro de um linguajar que ele pudesse entender. Mas então eu vi que o Metabank estava certo, vocês podem reparar lá,
E o que estava pegando ali era que o nosso inscrito, lá o engenheiro, ele não sabia, além de ignorar o papel da refração atmosférica, ele não sabia como é que aquelas fórmulas, no caso ali não eram deduzidas, aquelas fórmulas da refração atmosférica, mas eram empíricas. Mas então, o engenheiro, nós na geodésia trabalhamos com refração atmosférica para fazer correção de altitudes, para fazer uma série de trabalhos, e nós sabemos, né, e nós procuramos saber quais são as variáveis e como é que aquelas fórmulas empíricas foram determinadas. Então, senhores, não quero alongar muito o vídeo. O próximo vídeo, então, eu vou apresentar a dedução da equação transversa de Mercator para que vocês tenham isso documentado. E muito obrigado e coloquem aí o que não estão inscritos, se inscrevam, colocam um like ou dislike, façam comentários, que isso ajuda o nosso canal e me incentiva nesse meu trabalho voluntário de dar essas aulas. Então, pessoal, até a vista!